Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu queria chamar a sua atenção, você que me ouve agora em algum lugar, especialmente a você que talvez está afastado da igreja onde você congrega. Você que diz, pastor, estou indo na igreja, mas eu vou só de vez em quando, eu não sou aquela pessoa que tem o costume de frequentar diariamente. Eu queria falar com todos, mas especialmente com essas pessoas. Que em 2 Samuel, capítulo 7, versículo de número 1, você vai perceber que nós não devemos lembrar de Deus só no momento em que as coisas saem do nosso controle. Mas quando se trata de Deus, nós jamais devemos esquecê-la. Pelo contrário, nós devemos procurá-la em todo o tempo, porque em todo o tempo Ele está conosco. Olha o que diz aqui, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus se acha numa tenda. Queridos irmãos, você percebe aqui nesta mensagem preocupação de Davi para com a presença de Deus. Você vai dizer, pastor, nós temos que se preocupar com a presença de Deus? Óbvio que sim. Para quem não sabe, a presença de Deus é uma pessoa, não é uma pessoa comum, não é uma pessoa normal, natural como somos. Se trata de um ser espiritual e devemos sim se preocupar com Ele, assim como Ele se preocupa conosco. Nós não devemos tratá-lo, a presença de Deus, como as nossas amizades. Nós não devemos tratar a presença de Deus como a gente trata as pessoas, não. A presença de Deus devemos ter um cuidado diferente de tudo e de todos. A presença de Deus nós devemos amá-la de maneira diferente. Devemos honrá-la, obedecê-la de maneira diferente. Devemos ter um cuidado especial diferente. Porque quando se trata da presença de Deus, não está se tratando de algo deste mundo. Está se tratando de algo de outro mundo, de outra realidade, de outra existência, de outra vida. Ou precisamente está se tratando de um ser espiritual. Então, Davi aqui, você percebe, Deus havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos, e Davi encontra-se agora no seu conforto. E quando Davi está no conforto, divino, que ele lembra da presença. E quando Davi, ele lembra da presença, aleluia. Quando ele lembra da presença, Davi olha para o profeta Natã e fala: olha o conforto que eu estou, mas olha onde está a presença, olha onde está a arca de Deus. Por que Davi pensou desta maneira? Porque Davi lembrou lá de trás. Davi se deu conta, peraí, quando eu passei pela luta, Deus esteve comigo. Quando eu passei pelo deserto, Deus esteve comigo. Quando eu passei pelos meus piores momentos, Deus esteve ao meu lado. Por que eu vou virar as costas para Deus agora? Todas as batalhas que eu enfrentei, Deus ele esteve a meu favor, me deu vitória em todas elas. No momento que eu precisei de ajuda, Deus estava ali para me ajudar. No momento em que aparentemente tudo estava para dar errado, aparentemente as lutas, se Deus não estivesse comigo, eu teria sido derrotado em todas elas, mas em todas elas eu saí vencedor, vitorioso, porque a presença de Deus comigo me garantiu a vitória. E agora Davi do conforto se lembrou de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu não precisei de Deus só quando eu estava na luta. Eu não precisava de Deus só na guerra. Eu não precisava de Deus só na batalha. Não, eu preciso dele comigo agora também. Ou seja, nós não temos que procurar Deus só na hora da dor. Nós não temos que procurar Deus, achar que precisa só quando a porta se fecha. Nós não temos que achar que precisa só quando se encontra doente. Nós não temos que achar que precisa só quando o casamento está acabando, quando a vida está no fundo do poço. Não, nós precisamos de Deus o tempo todo em nossa vida. Só que tem pessoas que é o contrário de Davi. Davi, na hora do conforto, se lembrou e pensou consigo: não, se Deus esteve comigo nas lutas, agora no conforto, eu quero que Ele esteja comigo também. Se Ele esteve comigo lá e me ajudou, agora eu preciso que a presença de Deus esteja comigo. Eu não preciso de Deus só quando a barriga dói. Eu não preciso de Deus só
só na hora da guerra, da batalha, do conflito. Eu não preciso de Deus, não é só quando os inimigos vêm contra mim. Eu preciso de Deus em todo o tempo na minha vida. Deus esteve comigo lá na hora que eu precisei, mas aqui eu preciso da presença de Deus comigo também. Em outras palavras, nós nunca podemos deixar Deus para trás por nada neste mundo. E tem muitas pessoas que elas só procuram Deus na hora da dor. Tem muitas pessoas que elas só lembram que Deus existe quando o médico não pode fazer mais nada. Tem muitas pessoas que só lembram que Deus existe quando está com um problema sério, fora do controle, fora do domínio, quando a coisa de fato está feia, aí a pessoa resolve procurar Deus. Eu vou dar um conselho a você que está me ouvindo agora. Se você que está me ouvindo é alguém que esteve na igreja onde se afastou, independente da igreja, volte. Não espere a barriga doer de novo. Não ache que você precisava de Deus só na hora da dor, só quando a porta se fechou, só quando o filho estava nas drogas, quando o casamento estava acabando, quando o médico não podia fazer mais nada por você, não. Você, eu ou nós, no geral, continuamos precisando de Deus o tempo todo. Eu vou lhe dizer, você pode ter virado as costas para Deus, mas Ele continua de braços abertos para você. Eu vim aqui lhe dizer, você pode ter dado abandono ao Todo-Poderoso, mas Ele continua te esperando. Você pode ter se afastado da presença de Deus, mas Ele continua esperando pela sua volta. Mas não espere a barriga doer para voltar. Não espere a dor para voltar. Pelo contrário, volte antes que a coisa fique feia para o seu lado de novo. Você pode até ter excluído Deus da tua vida, mas Ele não te excluiu dos projetos dEle, do plano que Ele tem para você. Você pode até ter deixado Deus para trás, mas Ele continua de braços abertos te esperando. Você talvez pode nem lembrar mais que Deus existe, lembrou só na hora que precisava, mas Ele continua se lembrando de você. Talvez você que está me ouvindo agora, você sumiu da igreja que você congrega, você nem lembra da igreja, mas Deus não te esquece por um segundo sequer. O tempo todo Ele está à tua espera. O tempo todo Ele está esperando a sua volta. O tempo todo Deus continua olhando para o caminho, esperando você voltar. Lembra daquele pai com o filho pródigo? Aquele filho pródigo foi embora, o pai ficou de olho no caminho esperando o dia da sua volta. No dia que ele voltou, a Bíblia diz que o pai foi correndo de encontro, abraçou e o beijou. E mandou que tomasse banho, colocou nele veste limpa, um anel no dedo, colocou sandália nos pés, tratou ele como os demais que dentro de casa com ele já estavam. E é isso que Ele está esperando fazer com você, esperando você voltar, para fazer por você, diferente do que o mundo está fazendo. Porque o mundo está te judiando, mas Ele quer colocar bálsamo nas suas feridas. Então não espere a ferida aumentar. Não espere as coisas saírem do teu controle, não espere as coisas saírem do teu domínio. Não espere o pior acontecer, ou a tua vida ficar pior que o que já está para você voltar. Volte antes que seja tarde demais. Davi está dando exemplo aqui. Davi olha para o seu conforto, melhor dizendo, e ele fala para o profeta Natan: não, eu não preciso de Deus só na hora da guerra. Eu não preciso de Deus só na hora que eu necessito de livramento. Eu não preciso de Deus ao meu lado só na hora do conflito. Eu preciso de Deus na minha vida o tempo todo. Ou seja, nós não podemos esquecer de Deus por um segundo, não podemos deixar Deus para trás. Não é porque está no conforto que tem que esquecer que Deus existe. Não é porque as coisas agora estão dando certo que você tem que excluir Deus da sua vida. Não é porque a porta se abriu, que tem gente que assim, a porta abre e esquece que Deus existe. Eu vou lhe dizer, se porque uma porta se abriu para você, você deixou Deus para trás, Deus vai permitir que essa porta feche só para você voltar. Se você é alguém que foi curado um dia, sumiu da presença de Deus, Ele vai permitir a dor de novo só para você voltar. Se você foi para a igreja um dia só porque o casamento estava acabando, depois que houve restauração você sumiu, Deus vai permitir tudo de novo só para você voltar. Agora, se você não quer que nada disso te aconteça de novo, eu te aconselho que você volte. Porque eu vou ser bem claro, a barriga não dói uma vez só, queridos. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E mesmo Ele não precisando, Ele está te esperando. Mesmo Ele não precisando, Ele continua te amando, mesmo que você tenha deixado Ele para trás. Mesmo Ele não precisando de você, Ele continua de braços abertos esperando a tua volta. Mesmo você tendo excluído Ele da tua vida, excluído Ele do teu casamento, de dentro da tua casa, Ele continua deixando um lugarzinho no coração dele exclusivo para você. Eu digo a você, há um lugar no corpo ou no coração de Deus que só a tua presença ocupa.
E Ele está esperando que você volte. Davi aqui mostrou essa preocupação. Davi mostrou essa preocupação para com a presença. Ele estava no conforto, no palácio. E a presença estava lá na tenda. Aí Davi pensou consigo, não, a presença deve estar aqui comigo, porque na hora que eu precisei, Ele esteve ao meu lado. Na hora da luta, da guerra, do conflito, Deus esteve comigo. Agora eu não posso excluir Deus da minha vida. Na hora que eu precisei de apoio, Deus esteve lá para me apoiar. Na hora que eu precisei de força, Deus esteve ao meu lado para me fortalecer. Na hora que eu precisei de alguém para me dar vitória, Deus estava ali para me dar vitória. Na hora que eu precisei de livramento, Deus estava ali para livrá-lo a minha vida. Na hora que eu precisei de cuidado, Deus estava ali cuidando de mim. Por que agora eu vou deixar Deus para trás? Por que agora eu vou excluir a Deus da minha vida? Por que agora eu vou esquecer que Deus existe? Não, agora eu quero que Deus continue do meu lado. Eu não preciso de Deus só na hora da guerra. Não, Ele estava comigo lá e eu preciso de Deus aqui comigo de igual modo. Ou seja, eu não tenho que procurar Deus só na hora que as coisas saem do meu controle. Eu tenho que admitir que eu preciso dele o tempo todo na minha vida. Tem gente que é o contrário de Davi. Quando as coisas começam a acontecer, a pessoa exclui. Deus, Ele nunca te excluiu do propósito dele. Deus, Ele nunca te deixou para trás. Deus, Ele nunca te virou as costas. Deus nunca te deu o abandono. Deus nunca disse não para você. Deus nunca te negou ajuda. Deus nunca te negou amor. Deus nunca te negou a presença. E por que você está negando voltar para Deus? Por que você está virando as costas para Deus? Por que você está excluindo Deus da sua vida? Por que você está rejeitando a Deus? Você vai dizer, pastor, não estou fazendo nada disso, Mas por que tem muitas pessoas que quando recebem o que precisa somem da igreja? Porque tem pessoas que viram as costas para a igreja. Sabe por quê? Porque você está excluindo Deus da sua vida. Eu vou lhe dizer. Não espere as coisas saírem do controle para você voltar. Deus continua te amando e te esperando. E de braços abertos esperando a tua volta. Não faça isso. Não ache que você precisa de Deus só na hora que a porta fecha. Só na hora da dor. Só na hora que chega o fundo do poço. Não. Volte para Deus, não espere isso te acontecer para você voltar. Ó a preocupação de Davi para com a presença que aconteceu no versículo 3. Disse Natão ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Percebe que o fato de Davi se preocupar com a presença teve essa mesma preocupação com Davi. Mandou recado a Davi pelo profeta Natão. Fala para Davi que pelo menos uma pessoa achei que se preocupa comigo. Imagine Davi preocupado com o Espírito Santo. Davi preocupado com a presença. Eu vou repetir o que eu falei lá atrás. Você vai dizer, pastor, nós temos que se preocupar com a presença? Sim. A presença devemos tratar de maneira diferente. A presença nós não devemos tratar como tratamos as nossas amizades. Uma coisa é como nós tratamos as pessoas. Outra coisa é como nós tratamos a presença de Deus. Uma coisa é o amor que temos para com as pessoas. Outra coisa é o amor para com Deus. Uma coisa é como nós vemos as pessoas. Outra coisa é como nós vemos a presença de Deus na nossa vida. Então o tratamento para com Deus tem que ser diferente. E o fato de Davi ter essa preocupação, o fato de Davi amá-lo, o fato de Davi estar preocupado com o ambiente onde estava a presença de Deus, Deus ele notou esse cuidado de Davi para com a presença dele. Deus sentiu-se lisonjeado em perceber que pelo menos um se preocupava com a presença dele. E esse um chamava-se Davi de Belé. Em outras palavras, rei Davi. Quando Deus percebeu que Davi estava preocupado com a presença, Deus manda recado pelo profeta. O Espírito Santo sopra e diz assim, Natã, vai lá e diz a Davi para ele fazer tudo o que tiver no coração. Como diz aqui no versículo 3. Fazer tudo o que tiver no teu coração, porque o Senhor é contigo. Em outras palavras, tudo que tu fizer, Davi, tu vai ter êxito. Tudo que tu fizer, tu vai ser bem sucedido. Tudo que tu fizer, tu vai ser vitorioso. Sabe por quê? Porque o fato de tu se preocupar com a presença serás contigo por onde você for. A presença é contigo por onde você estiver. Onde você colocar as mãos, pisar a planta dos teus pés, ali tu vai ser vitorioso, ali Deus vai te dar vitória. Porque o fato de você se preocupar com a presença, você tem a presença ao teu lado como a tua olhada. Você tem a presença de Deus à tua disposição, a teu favor. Conte com a presença porque daí vier. Desde que você se preocupe com a presença de Deus. Quando você se preocupa com a presença de Deus na tua vida, você tem a teu favor como teu maior aliado. Assim você se torna vitorioso em todos os seus caminhos. E era isso que Davi era, uma pessoa preocupada com a presença. Como um casal, um se preocupa com o outro. Davi se preocupava com a presença. E a presença se preocupava com ele. Eu quero finalizar essa mensagem deixando uma pergunta no seu coração.
Você se preocupa com a presença de Deus? Você está preocupado com o local onde a presença de Deus está ocupando na sua vida? Davi teve essa preocupação com o local onde a presença de Deus estava. Porque assim como a gente deve sentir-se bem ao conversar com determinadas pessoas que a gente ama, Deus ele quer se sentir bem a visitar o seu coração de igual modo. Deus ele quer se sentir bem nas pessoas às quais ele derrama o seu Espírito Santo, a sua presença. Aliás, tem pessoas que a presença de Deus nem desce sobre alguns mais. Sabe por quê? Porque são pessoas que não se preocupam com a presença, tratam a presença como se fosse um qualquer. E essas pessoas, Deus nem visita o coração delas mais, a não ser que se arrependam. Deus está preocupado com você. Mas e você? Está preocupado com a presença de Deus? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Boa reflexão no nome do Senhor Jesus.